Bom, eu preciso te dizer, você nesse exato momento está sendo roubado. E quando eu digo você, eu estou dizendo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, todos os seus familiares. Ou seja, todas as pessoas que moram no Brasil nesse exato momento, hoje é quanto? Olha o dia e o horário aí. Pois é, nesse dia e nesse horário você está sendo roubado. Todas as pessoas que moram no Brasil estão sendo roubadas nesse exato momento. E você me diz como? Basta nós lembrarmos das várias operações de corrupção no Brasil. Nós podemos citar o mensalão, você lembra? Do mensalão? Mensalão do PT, mensalão do PSDB, mensalão do DEM e agora a Lava Jato. A grande e maior operação anticorrupção que o Brasil já teve, onde houve envolvimento de todos os partidos praticamente. Não todos, não podemos ser injustos, mas teve partido de direita, partido de esquerda, partido de centro, todos envolvidos no grande esquema de corrupção. Mas, pare para pensar um pouquinho comigo. Essas corrupções que eu acabei de dizer é aquela que a gente vê na TV, em que nós só ficamos sabendo porque passa na televisão. Você já parou para pensar nos casos de corrupção que nós não ficamos sabendo? Que simplesmente nunca chegam ao nosso conhecimento? Com certeza deve ser maior do que aqueles casos que chega na mídia, que chega na TV e que chega no nosso conhecimento. Por exemplo, existe a verba de gabinete. Hoje, cada parlamentar recebe em média de 150 mil a 250 mil de verba de gabinete por mês. E muitos dos parlamentares que são corruptos, nem todos, mas aqueles que são corruptos tentam surrupiar esse dinheiro, tentam roubar esse dinheiro. Para isso, desenvolve algumas técnicas, como, por exemplo, o assessor laranja. Arruma um assessor que, na verdade, nunca existiu e paga o salário que, na verdade, nunca pagou, porque ele se apropria do salário desse assessor fantasma. E existe também aquele outro esquema da rachadinha, que hoje é notícia, em que o parlamentar contrata um assessor com um salário, por exemplo, de 14 mil reais, o assessor fica com 7 e o parlamentar fica com 7. O assessor tem que devolver. É o esquema da rachadinha. Isso acontece com dezenas e centenas de deputados federais, estaduais, vereadores e senadores no Brasil, pelo que tudo indica, lamentavelmente. E não para por aí, não. Você já ouviu falar naquele esquema de roubar passagem aérea? Pois é, queridos, cada parlamentar tem uma cota de passagem aérea que ele pode usar para trabalhar. Quando ele vai para o seu estado, para a sua cidade a trabalho, ou vem para Brasília, ou vai para outro estado desde que esteja trabalhando. Tanto que em 2016, 400 deputados federais foram denunciados por roubar passagem aérea. O que eles faziam? Eles pegavam a cota deles, a passagem aérea deles, para trabalho e ia pescar. Ia para a praia. Ia gastar o dinheiro público em interesse próprio em situações particulares e muitas delas de lazer. Isso são tipos de corrupções que não nos chega a todo momento na televisão. E você pode ter certeza, esses esquemas são maiores do que esses esquemas aí muitas vezes anunciados na TV. E o grande problema de tudo isso é a impunidade. A impunidade do político corrupto. Aí você me pergunta, por que, Andréa? Porque tende a contaminar o político que não é corrupto. Mas como assim? O político que não é corrupto vai deixar se influenciar? Não, não é isso. Mas a partir do momento que o político corrupto não é punido, ele simplesmente intimida aquele político que é honesto, anulando-o. E muitas vezes, sim, colocando esse político honesto numa situação muito complicada. Então, o que tem que mudar no Brasil, pessoal, é o seguinte: político desonesto tem que ser penalizado de forma exemplar. Mas aqui no Brasil não é isso que acontece. O que a gente vê na televisão? Quando o político é pego, ele já é idoso. Aí o que acontece? Ele arruma um monte de doença e quando vai preso aonde? Na sua casa. Como ele angariou milhões e milhões e milhões de reais, a casa dele simplesmente é um palácio. E essa é a pena dele, prisão domiciliar. Então isso tem que mudar no Brasil. Primeiro tem que mudar o rigor da lei sobre os corruptos e depois
Isso tem que servir de exemplo para aqueles que são honestos, porque tem político honesto? Tem. Só que eles precisam ser fortalecidos e a força deles virá com a punição dos corruptos. Então isso tem que mudar no Brasil. Enquanto não mudar, vai ser isso. Vai ser esquema atrás de esquema, no sentido de roubar o seu e o meu dinheiro, que é dinheiro público, que é dinheiro que vem dos tributos, dos impostos que a gente paga quando a gente nasce, que a gente paga para viver e que a gente paga quando morre. Essa aqui é a verdade. E isso tem que mudar no Brasil. E se não mudar, não vai mudar nada. Nós vamos continuar nesse lamaçal de corrupção e a cada momento e a cada segundo nós vamos estar sendo roubados literalmente pelos políticos, aqueles que deveriam nos representar, lamentavelmente. Então, queridos, isso tem que mudar. Doa em quem doer.